Olá, quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020. Esse é o nosso Rezando a Palavra e agradeço mais uma vez, óbvio, a você que todos os dias reza comigo, pedindo a Deus que continue a falar em nosso coração, nos motivando, fazendo-nos firmes e fortes na fé. Uma pergunta para você, uma pergunta neste dia de hoje, antes de nós proclamarmos a palavra e rezarmos o que ela nos provoca. Para você, onde está o reino de Deus? Como conquistar o reino de Deus? Faço essa pergunta porque muitas vezes nós pensamos mil e uma coisas e acabamos esquecendo que a resposta está na boca de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje vem ser exatamente a confirmação disso que eu estou falando. Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 25. Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está aqui, ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Ora, querido irmão, a palavra de hoje nos é muito atual e interessante, porque muitas vezes, quando nós pensamos numa sociedade melhor, muitas vezes nós corremos o grande risco de sermos contaminados pelas políticas meramente econômicas e financeiras que o mundo promove. Vide o exemplo que nós encontramos na sociedade atual já é uma prova de que os caminhos encontrados pelo ser humano não respondem às verdadeiras necessidades que todos nós, como grande irmandade, como filhos de Deus, como grande família humana, sabemos que nenhum dos caminhos até hoje encontrado respondem às verdadeiras necessidades. Pelo contrário, vemos a fome crescente, assistimos em nosso país, mais uma vez, a disparidade entre ricos e pobres crescer, vemos diariamente o número de desempregados subir para dizer que a proposta do reino de Jesus, a proposta do reino de Deus, passa por um caminho muito diferente daquilo que se é defendido por aí, inclusive por pessoas que se dizem cristãs. Porque, na verdade, o reino de Deus se constrói por atos muito simples e práticos, que a humanidade, em sua parte, não quis aprender ou se esqueceu. A começar pela partilha, pela solidariedade, pela compreensão de que todos nós somos irmãos, de que todos têm direito ao mesmo pão, de que todos têm direito ao mesmo chão, de que todos têm direito à vida, de que todos têm direito à dignidade, porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Deus, que tem um único e verdadeiro Senhor. Assim, o Evangelho de hoje, quando Jesus vem exatamente dizer para nós que o reino dele está aqui ao nosso alcance para dizer que somos nós os grandes responsáveis para que o reino do Senhor vá se concretizando e vá se tornando real. E aí podemos também ter a certeza que todas as vezes que este reino vai se tornando para nós aparentemente distante e difícil de ser alcançado, é porque significa que nós estamos nos distanciando do Evangelho e dos verdadeiros ensinamentos que Jesus pediu para nós. E que aqui nós podemos resumir na prática do verdadeiro amor.
Por isso, lembremos que o reino de Deus está ao nosso alcance, não simplesmente com uma distância geográfica, mas para dizer que o reino de Deus está em potência em nós, porque o Senhor já nos apontou o caminho, já nos ensinou qual a forma. Portanto, só falta nós de fato sermos dele e aceitarmos o seu projeto. Paz e bem para você.